Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Quinta-feira, 7 de agosto de 2025, horário 11 horas da manhã, 46 minutos. Quinta-feira, 7 de agosto, 11 horas, 46 minutos. Atenção, atenção. Alcolumbre, Hugo Mota. Atenção, todo o primeiro escalão administrativo, tutelas, curatelas, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Já estamos procedendo com a captura e a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva Alcolumbre. As células de narcoterroristas dos dragões do Irã, do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, das Farc, do ELN, das 88 facções do narcotráfico, comando da capital. Temos já todo o procedimento agendado para determinar imediatamente o posicionamento das tropas da NATO, da OTAN, do Pentágono, em todo o território da América do Sul. Os objetivos são 17 países: o Golfo da América, o Atlântico, o Pacífico, o Polo Norte, o Polo Sul, porque os ayatolás, eles já estabeleceram alvo em capitais dos Estados Unidos da América. O Brasil e 17 países, sendo 10 fronteiras secas e 7 do Caribe, são detentores de ogivas nucleares, posicionadas em seus territórios. Então nós temos o líder, Luiz Inácio Lula da Silva e Alckmin. Também a China, Xi Jinping, o russo, Putin, o norte-coreano, o turco Erdogan e outros que já estão todos identificados. Então, nós estamos em guerra mundial nuclear. Já temos que tomar as providências. Não temos o que dialogar. Ou você abdica, se entrega, ou você sai daí morto. Seu filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, e quem estiver na tua companhia. Ouviu TV Globo, Família Marinho, âncoras do jornalismo? Todos vocês já estão com a captura decretada. Então, ou vocês abdicam, se corrigem, passam a revelar as verdadeiras informações, ou saem diretamente para o pelotão de fuzilamento. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, arbitragem internacional, corregedor na investigação da ONU. Estamos em guerra nuclear mundial. Não temos mais o que falar. Temos o que tem que ser determinado ao desfecho de identificar e neutralizar as células terroristas.
Vamos acabar, tem que tirar o general Heleno, o Braga Neto. Temos que dar liberdade a todos os que foram injuriados e colocados, sequestrados por este filho da puta Alexandre de Moraes. Você é alvo, vivo ou morto, seu filho da puta. Entendeu? Então, pede pinico, desfaz toda a merda que tu fez, porque se você continuar insistindo, nós vamos processar dentro da lei do abate. Ou seja, força letal. Estamos entendidos? Hoje, dia 7 de agosto de 2025, horário 11 horas e 51 minutos. É assim que se procede. Tá ouvindo? Alcolumbre, Hugo Mota e as putas que o pariu. E também vocês dos partidos de esquerda e as putas que o pariu. Estamos em guerra. Tiro, porrada e bomba. Entendeu? Estamos em guerra mundial nuclear, bomba atômica. Você vai querer ver as bombas atômicas estourando, seu filho da puta, seus incrédulos, malditos, malparidos, filhos de uma puta. Entendeu? E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone, 5521-99-742-0789. Aqui não tem ninguém brincando, aqui não tem parolar, mentira, todos os bancos se aderiram à lei Magnificent, já sabem como tem que proceder, entendeu? E todos vocês que fazem parte do conglomerado da USAID, de que vocês acham que os democratas, tá todo mundo em cana, todo mundo preso. Acabou, seus filhos da puta. Estamos em guerra mundial nuclear. É isso que vocês conseguiram. Ouviu? Você que se vai chamar Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que te pariu. Você chegou e antecipou tudo isso, seu filho da puta. Tá entendendo? Então você vai em cana agora. Vamos te pegar, onde tiver. Ouviu, seu filho da puta? Vocês estão acabados aí. Então, Alcolumbre, Hugo Mota, impeachment, cadeia nesse velho filho da puta e o Alcolumbre. Todo mundo! Porque senão vamos fechar essa porra. Viraliza aí. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Sem Rodeios nessa quarta-feira. Sempre uma alegria receber cada um de vocês. Vão contando de onde vocês estão falando. A gente gosta de conhecer melhor cada um de vocês. A gente pede também o like, né? Que é bem importante para que esse programa chegue a ainda mais gente. Olha só. Todo dia a gente tem trazido aqui, exatamente na hora de Sem Rodeios, Breaking News. E a gente já vai contar a novidade aqui para vocês. Antes, vamos dar boa tarde para ele. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os amigos da Gazeta do Povo. Pois é, já se sabia, né? Mas agora a gente tem cada vez mais confirmações sobre possíveis interferências dos Estados Unidos nas eleições de 2022, num sistema mesmo de funcionamento ali entre o governo Biden e o USAID. Enfim, muita coisa para ser revelada aqui. A gente até vai pedir para o Vitor Kunze, o nosso garoto aqui da técnica, colocar aqui a postagem de Felipe Barros, ele que preside a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, trazendo essa novidade, né? Porque agora eles estão ouvindo Mike Pence. Mike Pence acaba de denunciar na comissão que o Partido Democrata utilizou-se de uma instituição de fachada para que a CIA interferisse nas eleições brasileiras e fizesse de conta que estava protegendo a nossa democracia. Um claro atentado à nossa soberania. Precisamos investigar isso. Então ele fala aí do ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos que está sendo ouvido pela comissão. Importante, né? Ainda mais nesse momento que a gente ouve a esquerda utilizar tanto esse termo soberania, a gente vê de fato quem interferiu e quando, né, Fred? Pois é, Mari. Para as pessoas entenderem quem que é o Mike Pence, ele é um ex-funcionário
do Departamento de Estado americano, que é o equivalente do nosso Ministério das Relações Exteriores, e hoje ele foi ouvido na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, comissão esta presidida pelo deputado federal Felipe Barros, em que ele traz ali fatos e informações muito reveladoras do atual estado de coisas no Brasil e no mundo. E por quê? Mike Benz ele é especialista em liberdade de expressão e há muito tempo ele vem se dedicando à forma de atuação do governo americano relativamente à defesa ou não da liberdade de expressão ao redor do mundo. E ele apontou que um dos braços do governo americano, a USAID, que tinha um orçamento anual aproximado de 50 bilhões de dólares e que era a agência responsável por financiar milhares de ONGs e ativistas políticos ao redor do mundo, esse braço, que é mais ou menos, quase que um braço de propaganda da CIA, USAID, esse braço do governo americano teria financiado iniciativas dentro do Brasil, e você vê que o volume de gastos feito por essa agência americana correspondeu justamente ao maior volume de gastos e de recursos destinados ao Brasil e a ONGs dentro do Brasil, justamente no período em que o ex-presidente Jair Bolsonaro exerceu a sua presidência de 2009 a 2022. Esse período correspondeu ao aumento do volume de recursos por meio dessa agência americana ao Brasil. E quais eram essas iniciativas financiadas pelo governo americano? Principalmente ONGs voltadas ao que eles denominam de combate à desinformação, que é o nome que os operadores da censura no mundo resolveram, criar essa nomenclatura justamente para censurar indivíduos e, eventualmente, entidades politicamente incômodas aos detentores do poder. Esse é um tema, Mara, inclusive, que me é muito caro, da liberdade de expressão. E é importante a gente fazer uma retrospectiva histórica da forma como as elites políticas do mundo enxergavam a internet pré e pós chegada de Donald Trump, do Brexit e do Bolsonaro ao poder. A gente pode estabelecer como marco histórico da atuação da internet em eleições a primeira eleição do ex-presidente americano Barack Obama, em 2008, em que os especialistas em liberdade de expressão ao redor do mundo louvavam a internet como um importante mecanismo de conferir voz aos cidadãos que estavam silenciados. Nós sabemos que havia um controle do discurso público no mundo por meio dos grandes veículos de informação que controlavam as informações que circulavam na sociedade e as narrativas que eram impulsionadas ao redor do mundo. Com o surgimento da internet, os cidadãos comuns ganharam vez e voz, especialmente pela utilização das redes sociais. Ali, entre 2010, 2011 e 2012, o fenômeno político das primaveras árabes, quando uma série de ditadores no Oriente Médio começam a cair, justamente porque a população passou a ter voz, o caso de Muammar Gaddafi na Líbia, ou no Egito, entre outros países na primavera, nesses episódios ficaram conhecidos como a Primavera Árabe, em que os cidadãos comuns foram às praças públicas desses vários países para derrubar os ditadores de ocasião. E até então, a internet era celebrada no mundo como importante ferramenta de democratização das sociedades. No entanto, esse discurso público passa a mudar a partir do momento em que um político inglês, Nigel Farage, encampou a luta pelo Brexit, pela saída do Reino Unido na União Europeia. Resultado esse que deixou descontente as elites mundiais, as elites políticas, financeiras, empresariais mundiais, quando o Reino Unido, a população britânica, vai às urnas e decide pela saída do Reino Unido da União Europeia. Na sequência, ele que, inclusive o Nigel Farage, que é um dos principais apoiadores internacionais do presidente Donald Trump, ele chega, inclusive, durante o processo eleitoral americano em 2016, a participar de um comício do Trump e faz um discurso muito célebre em que ele compara as eleições do Brexit àquele fenômeno em que os cidadãos
americanos, os homens esquecidos da América, ganhavam voz e elegeram Donald Trump em 2016, o que chocou as elites políticas e midiáticas também ao redor do mundo quando Trump chega à presidência da República, no que foi um resultado inesperado. Na sequência também, o próprio presidente Jair Bolsonaro, que, tendo muito pouco tempo de televisão, chega ao poder em 2018, né, fortemente por meio da atuação dos seus apoiadores nas redes sociais. A partir desse momento, as elites mundiais olham para a internet e o próprio um dos maiores historiadores do mundo, Niall Ferguson, escreve um livro magistral sobre esse fenômeno, que ele compara momentos históricos, ele chama, o livro dele é denominado A Praça e a Torre. E o que é basicamente isso? Ele considera aqueles momentos em que há uma nova tecnologia surge e causa uma confusão nas estruturas hierárquicas de poder. E os poderosos de ocasião perdem poder. Ele compara o momento de surgimento da internet ao que havia ocorrido na Idade Média, quando surge a tecnologia da prensa, que permite a difusão nas ideias, por meio da tecnologia desenvolvida por Gutenberg naquele momento, em que a Igreja Católica, que dominava a Europa, ela vai perdendo força diante do surgimento da prensa. As teses de Lutero começam a disseminar na Europa, o protestantismo surge por meio da contraposição de Lutero à Igreja Católica, e ali há um desarranjo do sistema de poder europeu. E ele compara o surgimento da prensa ali na Europa, no final da Idade Média, ao surgimento da internet e aos efeitos políticos da utilização da internet pelos cidadãos comuns. Então, ele diz que houve, né, a torre perdeu o poder, né, os poderosos que estavam ali encastelados na Torre de Marfim, as elites políticas mundiais passam a sofrer e têm o seu poder confrontado, e a praça ganha voz e vez por meio da internet. Então, as elites mundiais que eram favoráveis à internet e que cultuavam a internet como instrumento de democratização, e repito aqui o exemplo da eleição do Obama, como disseram, olha que maravilha que é a internet, que propiciou que o primeiro presidente negro chegasse à presidência dos Estados Unidos. No entanto, esse cenário, a partir da eleição do Trump, do Bolsonaro e do Brexit, essas elites mundiais que perdem o poder em alguns dos principais países do mundo, elas passam a enxergar na internet um mecanismo, né, de ameaça ao seu poder. E mudam o discurso. A internet, que era a ferramenta de democratização das sociedades, se torna um instrumento de ameaça à democracia. A internet, que era vista com bons olhos, passa a ser vista como um instrumento nefasto, à luz ali de extremistas que querem se utilizar da internet para chegar ao poder e destruir a democracia, que inclusive essa é a tese do próprio ministro Alexandre de Moraes, que estava concorrendo ao prêmio Jabuti, e ontem ele acabou ficando em segundo lugar, perdeu o prêmio. Um lampejo de racionalidade nos jurados ali do prêmio Jabuti. Mas, pois bem, ocorrido esse processo, o governo americano começa a operar por meio do seu braço da USAID, que é conectado às elites globalistas, e a presidente da USAID, durante a gestão do presidente Biden, é a Samantha Powell, uma esposa de um dos principais juristas americanos, chamado Cass Sunstein, que é professor em Harvard e foi diretor do Departamento Regulatório da Casa Branca durante a gestão do Obama. Ele que tem um livro muito famoso dentro do direito, que é o Nudge, que é justamente você se utilizar do direito como instrumento de engenharia social. A mulher desse ex-assessor do Obama, Samantha Powell, era presidente da USAID, e ela, que é uma esquerdista notória, estava despejando dinheiro ao redor do mundo no sentido de controlar a narrativa, e ela, responsável, esse braço do governo americano, por impulsionar iniciativas ao redor do mundo para justamente criar essa mudança de narrativa de que a internet, que era então cultuada como instrumento democrático, passou a se transformar nesse perigoso instrumento na mão de extremistas, né? E com esse desarranjo das elites do poder do mundo. Então, Mário, o que o Mike Benz traz a público é justamente essa atuação com dados demonstrando que a USAID destinou, só em 2019, 70 milhões de dólares para ONGs, agências de checagem de fato no Brasil, justamente entidades que buscavam cercear a liberdade de expressão e que viam no presidente Bolsonaro
uma ameaça dentro desse fenômeno que eles dominam de um populismo de direita, nos quais eles identificam como maiores ameaças o Trump, o presidente Bolsonaro, André Ventura em Portugal, a AfD na Alemanha, Marine Le Pen na França, lá na Romênia também, um dos principais lideranças que foi impedida de concorrer, foi tornado inelegível na Romênia. Então, essas principais lideranças de direita no mundo que tiveram as suas campanhas impulsionadas pela utilização maciça da internet e que o governo americano, por meio desse braço ligado ao globalismo e às elites esquerdistas americanas, passaram então a utilizar o aparato estatal americano para interferir no processo eleitoral de outros países. Então, essas denúncias feitas pelo Mike Pence e trazidas hoje por meio dessa audiência na Comissão de Relações Exteriores são fatos muito graves, até porque o próprio Mike Pence aponta que houve uma série de conversas estabelecidas entre o TSE e essa agência apoiou o programa de combate de desinformação do TSE, inclusive treinando servidores do TSE para atuar. E a gente sabe que justamente esse braço do TSE, que teve como chefe o próprio Eduardo Talhaferro, que foi assessor especial de enfrentamento à desinformação, era o braço da censura que interferiu no processo eleitoral brasileiro. Ele traz ainda também um dado interessante dizendo que o governo americano, pré-eleição, interveio, na questão envolvendo a compra de chips por parte do governo brasileiro, esses chips, super chips que foram utilizados nas urnas eletrônicas brasileiras e que o governo americano teria atuado junto ao governo de Taiwan, que é o maior produtor desses chips no mundo, para que houve ali um desvio de cargas para que elas fossem destinadas às urnas eletrônicas brasileiras com uma intervenção direta do governo americano. Inclusive, o próprio diretor da CIA, naquela época, na época do governo Biden, dizendo e dando um recado ao governo Bolsonaro que eles não aceitariam que qualquer liderança política brasileira questionasse a idoneidade, a legitimidade do processo eleitoral brasileiro. E o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, num evento recente, declarou que contou em no mínimo 3 ocasiões com o apoio de funcionários do governo americano para interferir no processo eleitoral de 2022. Então são fatos muito graves que são trazidos a público por parte desse ex-funcionário do Departamento de Estado americano, Mike Pence, e que merecem uma investigação aprofundada para entender o grau de interferência do governo americano à época da gestão do governo Biden sobre o processo eleitoral brasileiro de 2022, Mari. Perfeito, Fred. E até sobre essas revelações, a gente vai pedir para o Vitor Kunze colocar aqui para a gente um trecho também de um vídeo sobre essas explicações aí. Já já a gente vai trazer para o debate aqui no Sem Rodeios. Vamos ver. Eu vou relatar a história como ela foi reportada, né, para tentar abordar alguns dos mistérios que podem ou lacunas dos noticiários. Então, Financial Times, a campanha discreta dos Estados Unidos para definir as eleições no Brasil. Então, nesse artigo do Financial Times, destaca-se que houve uma campanha secreta e articulada por parte do governo de Joe Biden, incluindo os militares, a CIA, o Departamento de Estado e o Pentágono e a Casa Branca. Um engajamento muito incomum, como relata o ex-embaixador do Brasil, Michael McKinley. Então, essa campanha secreta de interferência na política brasileira tinha riscos, porque os Estados Unidos vêm sendo criticado na região por interferir nas questões políticas brasileiras, e isso foi utilizado, isso foi feito por meio de canais privados e secretos. Praticamente um ano de estratégias implementadas entre Casa Branca, Departamento de Estado, CIA, USAID, Pentágono. Além disso, algo que me preocupa muito como americano, cidadão americano, os Estados Unidos também ofereceram ajuda no processo eleitoral para obter componentes, especialmente semicondutores, utilizados nas urnas eletrônicas. O embaixador Anthony Harrington utilizou-se de conexões com a Texas Instruments para oferecer semicondutores ou atender as necessidades de semicondutores. E o Departamento de Estado também priorizou a necessidade brasileira de semicondutores oferecidos pela Novaton, uma companhia, uma empresa taiwanesa. E o Departamento de Estado americano, para manipular o processo eleitoral em um país estrangeiro, desviou carregamentos para os Estados Unidos para construir urnas eletrônicas
contra o presidente democraticamente eleito. Então, a administração de Joe Biden não parou por aí. A CIA, que é precursora da derrubada de um governo, disse pessoalmente ao governo Bolsonaro para não questionar as urnas eletrônicas que o governo americano havia ajudado a instalar no país. E eu fico imaginando o quanto é difícil ser brasileiro e ver um país estrangeiro instalando componentes de urnas eletrônicas potencialmente fraudulentas, e o chefe da CIA, que sabe-se que atuou para derrubar dezenas de governos, né? E essa pessoa dizendo, então, não questione as urnas eletrônicas que nós acabamos de instalar no seu país. A agência do diretor disse que os oficiais brasileiros deveriam parar o seu sistema de votação após o Departamento de Estado e o CIA Serbs instalar essas máquinas de votação. Francamente, eu vejo que isso é uma abordagem internacional. Um mês depois disso, foi o mandato do secretário de Defesa Lloyd Austin para poder forçar o chefe da CIA, do militar americano, o Luiz Barroso, o chefe de justiça, disse que os Estados Unidos teve um papel decisivo. Eu li que há membros do governo brasileiro e da sociedade civil do Brasil que se comunicaram com as autoridades americanas, organizações da sociedade civil americana, para poder ter o caso no Brasil. O presidente do STF no Brasil, ele tenta fazer essa interferência nas organizações e organizações civis, embora somente um lado está acusado disso. Então, eu peço que os membros do governo brasileiro, das organizações da sociedade civil brasileira, que estão em investigação criminosa para a comunicação com por que o próprio presidente do STF não tem essa prevenção. Então, realmente, solicitamos isso. O chefe Barroso disse que temos suporte para a democracia brasileira em 3 ocasiões. Nós vamos ver muito mais do que isso. Agora, no próximo vídeo, vocês vão acompanhar como é que o TSE atuou. Vamos ver. Uma rede de organizações de verificadores de fatos, né, da coalizão de verificação de fatos, coordenando entre si e os EMBs, né? É aquele programa Fato ou Boato ao qual se referiu o ministro Barroso. Eles são parte da rede de órgão de gestão das eleições, ou seja, o TSE, né, para a censura de informações. Fato ou fake, um dos 9 verificadores de fatos que nós vimos anteriormente. Também na base de dados, né, do CEPS, trabalhando em parceria com o CEPS. Então, temos o envolvimento de jornalistas do G1, o Globo, Globo News, TV Globo. Então, essa rede de censura gosta muito da Globo. Das organizações Globo. Estão todos aqui na lista. Já vamos falar mais sobre as organizações Globo. Radar. Outro projeto de censura do governo americano. Um projeto que usa uma combinação de algoritmos para identificar postagens em uma série de plataformas no Brasil. Então, é possível, então, mapear o fluxo de desinformação e fazer previsões. Então, os agentes alimentam dicas linguísticas para identificar eventos de desinformação. Então, relacionados a narrativas falsas e pontuação abaixo de 5, provavelmente sendo desinformação. Então, aqui nós temos algoritmos de censura utilizados na rede de censura. Então, ITS Rio, currícula para questões de desinformação. É o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, que é TSE Court Disinformation Flagging Partners.
dos parceiros de identificação de desinformação do TSE. Então, esse Instituto de Tecnologia e Sociedade tem o objetivo de fazer com que o Brasil e o Sul Global respondam de forma apropriada, analisando as dimensões legais, culturais e sociais para promover melhores práticas regulatórias em torno da desinformação. Então, mais uma vez, o governo americano fazendo campanha para a aprovação de regulamentações que seriam impossíveis no âmbito da Constituição americana. Seriam violações da Constituição americana. Então, projeto credibilidade. Projeto credibilidade. Então, nós temos aí promoção de padrões de transparência, basicamente para controlar a narrativa, exigindo informações das plataformas de mídia social, sobrevivendo nas redes. Ótimo, agora vamos chamar André Marcília. Marcília, boa tarde para você. Já aproveita e comenta para a gente, né, como você recebe essas últimas notícias, esses novos elementos aí, né, que comprovam todo esse sistema de censura aqui no Brasil. Boa tarde a todos, boa tarde audiência. Olha, a gente precisa, claro, né, nós estamos diante de denúncias, essas denúncias precisam agora ser comprovadas, né, vamos também fazer essa ponderação. E eles precisam demonstrar, e eles têm como demonstrar que isso de fato ocorreu, né? Então, a USAID, né, a chamada USAID, a USAID foi fechada. Com o fechamento, eu inclusive, quando houve esse fechamento, eu disse, bom, isso provavelmente vai apressar que esses arquivos possam ser agora investigados, né, porque com o fechamento não haverá resistência, não tem mais ninguém ali segurando a mão de ninguém mais está ali sendo refém, eles não vão colocar como um refém os documentos a que certamente nós todos podemos ter acesso. Isso tudo foi registrado. Nós temos muito fortes indícios, né? Já tínhamos antes, havia declarações, essas declarações continuam existindo, agora parte do bens, mas nós tínhamos outras declarações por parte do próprio Elon Musk em certo momento, o próprio Trump se manifestou sobre isso, o próprio Barroso reconheceu que em 2022 pediu auxílio ao governo Biden para as eleições, ele próprio confessou, na verdade, isso, porque não é nem reconhecer, né, porque isso é ilícito. Um presidente da Suprema Corte brasileira, ou um ministro da Suprema Corte brasileira, não tem o direito de pedir ajuda a outro país. Isso sim viola a nossa soberania, porque ele ocupa a função de um outro, do cargo que teria prerrogativa para fazer isso, que é o executivo, ocupa a função do presidente da República, portanto, e solicita ajuda para algo que nós não podemos ter ajuda, justamente em nome da nossa soberania, da soberania das eleições, não podemos ter ajuda para nenhum tipo, para as eleições de nenhum tipo de ajuda. A não ser, claro, que seja uma questão logística, que esteja havendo algum tipo de guerra civil dentro do país, mas não é o caso, e não era o caso, e não foi nunca o caso. Então aqui a gente precisa entender qual era a ajuda que foi pedida. A gente tem essas denúncias, a gente tem claramente uma pessoa importante que pertenceu de forma ao governo Trump, de forma muito incisiva, de forma muito relevante, não colocaria, imagino eu, a sua biografia em xeque, dizendo algo que ele não pudesse comprovar, dizendo algo que ele não pudesse demonstrar, ou que fosse uma inverdade. Então é muito difícil pensar que o Benz estaria dizendo isso e depois não é verdade. Creio que, claro, agora o momento que nós estamos, né, de tensão entre os Estados Unidos, entre o governo Trump e o Brasil, né, ou o governo brasileiro, o governo Lula, o STF, esse momento de tensão
claro que joga, sobretudo na esquerda, ou sobretudo, enfim, em quem está no governo, uma desconfiança do porquê isso vem à tona agora. Mas vamos lembrar, isso já tinha vindo à tona antes, isso já tinha sido anunciado antes, nós só não tínhamos elementos ou mais detalhes como o próprio Baines hoje trouxe, né? Então, mencionando que nós tivemos influência nas eleições, mencionando que a USAID ela era de esquerda, que ela tinha ali, chegou a mencionar, né, que tinha radicais de esquerda dentro da agência e que interferiu nas últimas eleições realizadas no Brasil. Então, essa interferência agora, ela precisa ser demonstrada, nós precisamos ter provas, nós precisamos de fatos para que providências possam ser tomadas. Eu imagino que providências não apenas aqui no Brasil, mas lá fora também, né? Eles imaginam que não vão só fechar essa agência, isso é um crime gravíssimo. Se os Estados Unidos se propuseram a influenciar, ou o governo Biden, a influenciar eleições de outro país, eles vão ter de responsabilizar esses agentes lá fora e nós vamos ter de nos ater aqui com essas questões. Mas por que eu friso ou me atenho muito ao fato de que nós precisamos de documentos, nós precisamos de provas, nós precisamos que isso venha de maneira mais robusta? Não porque eu acredite que mereça desconfiança essa fala do Baines, mas porque aqui no Brasil, hoje, enquanto você não tiver um documento comprovando essa influência, nós vamos ter uma boa parte da imprensa dizendo que isso é só política, que o Trump está movimentando cartas e etc. A esquerda vai dizer isso também, o Lula vai sair dizendo que é mais um ataque à nossa soberania, que eles querem interferir, que etc, etc, etc. Então, nós precisamos tirar a política de lado e entender, ainda que isso tenha um impacto político ou até uma intenção política, nós precisamos descontaminar esses fatos de política, porque nós estamos tratando de um crime, de uma interferência nas eleições. É tudo o que eles disseram que não havia, é tudo o que eles disseram que a direita queria que fosse feito, e é tudo, me parece, tudo nos leva a crer que a esquerda é quem fez, que o próprio governo é quem pediu, que o próprio STF, tão defensor desses valores, tão guardião das eleições, parece que foi ele próprio a pedir que influências desse porte fossem feitas, no sentido de você favorecer a esquerda. É grave, muito grave, isso torna, inclusive, o nosso processo eleitoral tão inquestionável, segundo os próprios ministros, torna o nosso processo eleitoral uma piada. E a gente vai ter que refundar o Estado, se isso tudo for, e espero que isso seja demonstrado verdade. Então, precisamos desses documentos para despolitizar essa questão e fazer com que isso seja investigado sem necessariamente a possibilidade de que a esquerda, de que o governo e de que o STF digam: ah lá, é só mais uma do Trump, ah lá, é só mais um membro do governo Trump querendo atacar a soberania brasileira e aí por diante. Então, junto desse discurso, dessas declarações, que são fortes e importantes, creio que o próximo passo seja agora, com o fechamento da USAID, seja eles nos fornecerem os documentos para que a gente possa, ou todos os documentos para que a gente possa aqui, no mínimo, né, forçar as nossas autoridades a investigarem e a terem uma conclusão real, uma conclusão verdadeira, uma conclusão sem interesses, desinteressada, interessada na nação, interessada aí sim na nossa soberania, e que os responsáveis aqui no Brasil por isso, inclusive as autoridades públicas, ou sobretudo elas, sejam responsabilizadas e punidas e possam não estar mais à frente do Estado. Marcília, daqui a pouco a gente volta contigo. Agora vamos receber o Jorge Serrão. Boa tarde, Serrão. Já te passo uma pergunta feita aqui no chat. Maria Miquelina, isso que é interferência da soberania do Brasil. E agora, Lula? Eu passo para você responder. Serrão, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Saudações, meu povo da Gazeta do Povo. Minha querida Mariana, poderoso Fred. Olha, vocês devem se lembrar, quem me acompanha há muito tempo, quanto tempo que eu falo dessa história de um estranho convênio entre a USAID, que lá em São Gonçalo o pessoal chama de USAID,
com o nosso Tribunal Superior Eleitoral. Então vamos lembrar isso, porque esse assunto é bombástico hoje. Será que é tanta bomba assim? 6 de agosto de 1950, caiu a primeira bomba atômica em Hiroshima. Aqui no Brasil, ultimamente, tem caído bomba atômica todo dia, do ponto de vista simbólico. Mas essa é velha. Por quê? O que aconteceu? Vamos rememorar aqui, vamos lá atrás. Em 2020, o Brasil firmou um convênio com essa USAID para formar um que chamaram de Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Eleitoral 2020. E essa turma utilizou um guia de combate à desinformação que foi patrocinado, elaborado pela USAID, ou seja, com a visão da turma americana que queria dar aquela censuradinha básica no processo eleitoral, porque ali, nessa publicação, havia o conceito estúpido de desinformação, que não existe, e inclusões, possibilidades de você fazer ações que interferissem diretamente na eleição, em nome do tal combate à desinformação. Então, esse consórcio é muito importante que a gente lembre que esse consórcio existiu e que ele teve uma participação forte de grupos estrangeiros. Então, isso daí foi uma interferência na soberania eleitoral brasileira. Então, esse consórcio foi formado pela USAID, pelo Instituto Republicano Internacional, pela Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais e pelo Instituto Nacional Democrático para Assuntos Internacionais. Olha isso, hein? Olha como é que a coisa pega. Havia toda uma burocracia paraestatal de ONGs, OCIPs, organizações civis, que faziam exatamente esse trabalho de ação sobre a eleição brasileira, mas não só a nossa, de vários países. E o objetivo dessa turma era, disfarçadamente, dar aquela contida no crescimento conservador nas eleições. O jogo é esse. Agora, cabe perguntar, isso é legítimo ou ilegítimo? O problema brasileiro é que isso não foi observado seriamente pela classe política brasileira. Não demos a devida atenção para isso. Tivemos essa interferência nas eleições de 2020. Na eleição de 2022, que foi a eleição mais censurada descaradamente da nossa história, eu que trabalhei, e tantos outros aqui que estão na Gazeta do Povo também, que trabalharam na Jovem Pan naquela época, foi o cão chupando manga, aguentar o pode, não pode, isso não, isso não pode. Um monte de envelopinho marrom que chegava para a gente lá, adoidado, mas que parecia chuva de verão. Um monte de envelope marrom do Tribunal Superior Eleitoral com representações contra os jornalistas da Jovem Pan. Dizendo que estava aberta contra nós uma investigação eleitoral para apurar o que a gente havia dito. Não, isso é o fim da picada. Fim da picada. E não houve um protesto efetivo contra isso. Pelo contrário, passou a eleição, a Jovem Pan ainda foi alvo de um inquérito aberto pelo Ministério Público Federal, alegando que a Jovem Pan disseminou, como é que é o nome da palavra? Desinformation. Não é brincanagem não, a parada é seríssima. E cadê o questionamento? Então vamos lá, vou repetir. 2020 já tinha esse consórcio atuando, 2022 a supereleição censurada, 2024 ápice. Tivemos o quê? 39 dias de censura oficial ao X. O AI-5 contra o X, né? Que o AI-5 da ditadura dos milicos, ele durou de 13 de dezembro de 1968, curiosamente no dia em que nasceu o ministro Alexandre de Moraes, até 31 de dezembro de 1978, o ato 5 da ditadura. E o ato 5 recente
durou 39 dias para tirar do ar em 2024 o X. E nós não pudemos usar o X na eleição brasileira municipal. E agora vem aí a eleição 2026. Tudo continua vigorando. Esse consórcio continua aí. O Brasil continua integrando ele. Vai fazer parte da próxima eleição. Quem vai estar complicado nesse time aí para poder atuar vai ser a USAID, ou USAID, porque o Lourão passou o cerol na USAID. Então, agora é o momento da gente saber como foi a atuação efetiva desse consórcio. Então, a gente tem que fazer uma investigação política, sim, e fortalecer cada vez mais o debate necessário para que ano que vem tenhamos eleições realmente em que o debate vai ser livre. Portanto, não podemos deixar que se repita a ação de ter uma eleição que é totalmente comandada por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. O André Marcília tem repetido incansavelmente isso. Todo o aparato jurídico para censurar a eleição do ano que vem já está aí prontinho. Basta seguir o modelo que já está aprovado por resoluções do TSE desde a eleição passada. Isso agora pode ter o repeteco. Mas o repeteco agora pode ser pior ainda, porque nós corremos o risco de ter a aprovação de um novo Código Eleitoral, que se você fizer uma leitura atenta dele, o que está lá no Senado para ser aprovado é um entulho autoritário eleitoral. Tem punição para tudo, para dar com pau. Punição contra o que vai se dizer na eleição. Pode ou não pode? Não existe isso. O debate político numa eleição tem que ser livre, para você falar a verdade e mentira também. E quem vai dizer o que é verdade e mentira é o eleitor. Quem vai punir o político mentiroso é o eleitor. Ele pode punir imediatamente, não votando, ou pode punir depois, descobrindo que aquele cara mentiu, enganou ele, e depois ele não vai votar nunca mais desse vagabundo. É isso. Agora, você criar instrumentos censórios para uma eleição, você está promovendo uma eleição na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na democrática Cuba, na também democrática China, na democratíssima Coreia do Norte e afins. O Brasil não pode ser nada disso. O Brasil é Brasil. Brasil não é Brazuela chinesa. Brasil é Brasil. Brasil com S de preferência, né? Então, vamos lutar para a liberdade de expressão prevalecer na próxima eleição. Por isso, a gente tem que cobrar esse debate. Por isso que a Gazeta do Povo e outras publicações farão a cobrança corajosa disso que agora veio à tona. A bomba atômica caiu no Japão 50 anos atrás e aqui no Brasil, nas últimas semanas, está caindo todo dia em cima da nossa cabeça, diretamente lá na Praça dos Três Poderes. Só que a daqui, por enquanto, é uma bomba meio de nêutron, né? Ela não está causando, assim, estragos materiais, mas institucionais, com certeza, ela causará mudanças e nós temos que acelerar essas mudanças, porque não dá para ter eleição sem liberdade. O que aconteceu nas eleições passadas brasileiras foi uma vergonha para todos nós, interferência indevida da mentalidade woke censória na nossa eleição. Isso não pode. Para isso, eu dou nota -13. Boa, Serrão. Até queria, Mari, gostaria de fazer aqui 2 apontamentos. Acho que o primeiro, a própria utilização do termo desinformação, ela surge nesse contexto a partir desse controle que essas entidades exercem no debate público mundial. Essas entidades, usualmente, quando ocorre ali a eleição do Trump, do Bolsonaro e o Brexit, elas se utilizavam da expressão fake news para denunciar a circulação de informações falsas na internet. É só quando o Trump, numa entrevista, a CNN acusa a CNN de ser uma promotora de fake news, que essas entidades passam, então, especialmente no âmbito da União Europeia e depois em outras iniciativas ao redor do mundo, a falar assim, não vamos utilizar o termo fake news, justamente porque o termo fake news é utilizado por Trump para acusar os grandes veículos de informação de manipularem o debate público. E aí eles passam a se utilizar do termo desinformação. Essa guinada de vocabulário de fake news para desinformação corresponde justamente a essa tentativa dessas entidades denunciadas pelo Mike Pence de controlar o discurso público e
e mudar, e tentar conferir um nome bonito para censura, né? Que eles passam a apontar assim, não, precisamos censurar o debate público para garantir a rigidez das ideias que circulam e combater informações falsas. Essa própria mudança de vocabulário de fake news para desinformação corresponde a uma interferência dessas entidades no controle do debate público mundial. Acho que isso é importante frisar. E, para além disso, a questão de que essas declarações do Mike Pence são graves, obviamente são denúncias e cabe uma aprofundação dessas denúncias para que se apure se elas estão sustentadas em provas e em fatos. Então é importante, inclusive, eu acho que caberia, nesse caso, uma realização de uma CPI. A gente sabe que o instrumento das CPIs está um pouco descredibilizado diante, né, de, às vezes, resultados, né, que não resultam em bons resultados, essas CPIs, mas o Congresso dispõe desse instrumento das comissões parlamentares de inquérito justamente para investigar denúncias como essa. É a partir de um depoimento como esse, feito pelo Mike Pence, que o instrumento da CPI existe constitucionalmente para que os deputados e senadores possam aprofundar as investigações e que se possa, nesse caso, apurar essas graves denúncias formuladas pelo Mike Pence para que, se confirmadas, as instituições possam tomar ali, né, as medidas cabíveis para responsabilização nos indivíduos eventualmente envolvidos nesses fatos denunciados pelo Mike Pence. Perfeito, Fred. Agora eu só vou deixar um recado para você, bem importante pra gente, você deixar seu like, vocês que estão acompanhando aí, já só no canal principal já são mais de 20 mil ao mesmo tempo nos acompanhando aqui, tem ainda no canal Extras também, muita gente nos acompanhando, deixem um like, é bem importante pra gente. Tem um convite também especial para você que acompanha o Sem Rodeios, essa promoção que só acontece aqui no Sem Rodeios da Gazeta do Povo. Você pode assinar a Gazeta do Povo por apenas R$1 por mês pelos 3 primeiros meses e aí ter acesso a todo o nosso conteúdo exclusivo para assinantes. Não perca essa oportunidade. Agora a gente vai acompanhar como está aquele placar ali da adesão ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Até a gente recebeu a informação de que já tinha chegado a 40 assinaturas a favor. Agora, na verdade, a gente viu que no site que ainda está em 39, a gente não sabe se alguém desistiu ou se alguém já se antecipou aí, passando a informação dos 40, mas fato é, como o Vitor vai nos mostrar agora aqui no telão, já são 39 a favor, então precisamos de mais 2 aí, né, para que seja feito e protocolado esse pedido de impeachment. Lógico que tem todo um processo depois, que já a gente vai discutir aqui no programa, mas vocês podem ver agora aqui esse placar, pedir para o Vitor puxar ali para a gente já ver aqueles que confirmaram, mas a grande pressão vai estar sobre aqueles que estão indefinidos, e os indefinidos estão ali, ó. Chama muita atenção e o pessoal está pressionando bastante Ciro Nogueira que pediu, inclusive, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, falou, olha, ele é meu amigo e tudo mais, mas não assinou o pedido de impeachment daquele que pediu a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Fred? Pois é, Mari. Acho que até é importante, Vitor, se pudesse ouvir só um pouquinho, acho que ler o nome para o pessoal aí, para os nossos espectadores, pressionarem os senadores dos seus respectivos estados. Então, os senadores que estão indefinidos até o presente momento, Ângelo Coronel, da Bahia, Ciro Nogueira, do Piauí, Confúcio Moura, de Roraima, Daniela Ribeiro, da Paraíba, Davi Alcolumbre, do Amapá, doutora Eudócia Caldas, do Acre, e que é ela que é senadora pelo PL, então uma senadora do PL que até agora não se posicionou, Eduardo Braga, do Amazonas, Elisiane Gama, do Maranhão, Fernando Dueire, do Pernambuco, Flávio Arnes, do Paraná, senador Jordano, de São Paulo, Jader Barbalho, do Pará, Jussara Lima, do Piauí, Laércio Oliveira, de Sergipe, Mária Gabrilli, de São Paulo, Marcelo Castro, do Piauí, Pedro Chaves, de Goiás, Renan Calheiros, Alagoas, Romário, que também é do PL, até agora não se posicionou, do Rio de Janeiro, Soraya Tronic, do Podemos, do Mato Grosso do Sul, Sérgio Petecão, do Acre, Veneziano Vital do Rego, da Paraíba, e Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte. Acho que é importante, né, Mário, os nossos espectadores aí dos vários estados do Brasil, né, ligarem para os gabinetes dos senadores, pressionarem, mandarem mensagens para pressionar, para que eles venham a se posicionar se são favoráveis ou não ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Perfeito, Fred. Agora, Marcília, conta pra gente como você tem visto essa movimentação. A gente sabe que os senadores, assim como os deputados, também ainda estão pressionando, tomaram conta das mesas diretoras
para, né, obstruir qualquer sessão ali, todo o processo, na verdade, qualquer processo que aconteça nas casas legislativas. Eles estão pressionando aí, principalmente esses senadores que estão em cima do muro. Mesmo que convençam, a gente sabe que faltam apenas 2 nomes, ainda existe muito chão até, quem sabe, acontecer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? Tem muito chão, é preciso... Veja, a gente precisa entender que aqui há alguns movimentos importantes, né? Primeiro, essa tomada das mesas da Casa Legislativa, essa tomada é totalmente legítima. É preciso que a gente diga, faz parte da política, inclusive faz parte da liberdade de expressão política, você agir, né? Você agir. Se de alguma maneira os presidentes das casas não permitem que haja, ou não dão voz aos parlamentares, não permitam que a voz dos parlamentares seja respeitada, me parece totalmente legítimo que eles façam se ouvir. Isso é fazer política. Fazer política não é você ser eleito, sentar na cadeirinha e ficar batendo palma pro discurso do outro. Aí você vai lá pro microfone e fala todos aqui estão me ouvindo, e faz um discurso, deu 15 minutos, você sai e vai pro seu gabinete. Isso não é fazer política, né? Fazer política é você fazer o que for necessário para que a sua pauta seja ouvida, assim como advogar, não é entrar e falar assim, excelência, pois não, excelência, deixa eu me curvar, excelência, isso não é advogar. Advogar é você bater no peito e lá, juiz, oi, excelência, aqui não, isso não, enfim, dizer, te caçarem a palavra e você abrir o teu microfone, você ir buscar ser ouvido, é isso. A combatividade faz parte da política, faz parte da advocacia, como faz parte do jornalismo. Quantas vezes o jornalista vai lá e escuta um não? Quer ser entrevistado? Não. E ele vai lá e às vezes põe o microfone aqui e ali, ou vai lá e busca ser a entrevista por outros meios. Todo dia aparece na porta do cara que ele quer entrevistar. Quer ser entrevistado? Não. No dia seguinte está lá. Não. Um dia ouve. Um dia é permitido que seja ouvido. É assim. A combatividade também faz parte do jornalismo. A gente precisa entender que, inclusive, ir para os Estados Unidos e lá estar, e lá fazer suas costuras também faz parte da atividade parlamentar. Então, é muito engraçado, né, que a gente viva num país em que os juízes podem tudo. Os juízes podem fazer qualquer coisa que é tudo em nome de algo maior, tudo em nome de algo importante, mas o advogado não pode fazer nada, o jornalista não pode fazer nada, o parlamentar não pode fazer nada que é ilegal. Tudo o que você fizer que minimamente saia do trilho esperado, se você não é um juiz, é ilegal. Se você é um juiz, pode. Pode, tudo tranquilo. Então, o que hoje os parlamentares estão fazendo dentro da Casa Legislativa é legítimo. Ponto. Agora, não basta. Precisa fazer todo dia, né? A virtude não está na atitude, está no hábito. Então, o hábito é que vai fazer com que você, parlamentar, seja respeitado, e a pauta deles, que são as nossas, também sejam. Anistia, impeachment, etc. Portanto, é preciso que esse movimento seja contínuo para ser levado a sério. Se for, talvez pautem. E se pautarem, talvez não deem nada, talvez o impeachment não vá adiante. E daí? Já é muito. Se vocês querem saber, já é muito, mesmo sem o número necessário para que o impeachment seja vencido, para que resulte em uma vitória da oposição, não importa. Ainda assim terá sido muito importante, porque até hoje a gente não teve impeachment de ministro do STF, e a porteira se abrindo para a possibilidade de, já é um grande ganho, se você quer saber. Algo completamente inesperado nessa legislatura. Então seria, entendo eu, muito, já seria bastante coisa. E ainda assim, há a possibilidade de que no meio desse processo, né, aprovado a pauta, enfim, o impeachment indo adiante, é muito possível que haja aderência, porque tem um monte de parlamentar que é meio Maria vai com as outras, fica em cima do muro para querer ir com o bonde que está ganhando, sabe? E se perceber que o bonde que está ganhando é o bonde do impeachment, ele monta no bonde do impeachment e segue feliz. Os parlamentares que permanecerem em cima do muro, aí eu acho que merecem, a meu ver, tá? Essa é uma opinião minha, merecem realmente a repulsa
dos eleitores para as próximas eleições. E por uma razão muito simples. Eu acho totalmente inadmissível que um parlamentar, a essa altura do campeonato, não tenha posição firme a respeito do impeachment de um ministro como o ministro Moraes, que está todos os dias nos jornais, todos os dias tem alguma coisa sobre ele, todos os dias tem uma decisão, todos os dias alguém está dizendo que a decisão é legal, que a decisão é ilegal. Esse debate é eterno, é contínuo, é reiterado. Como é que um parlamentar que deveria ser politizado não tem uma opinião sobre isso? É inviável. É inviável. Eu até entendo quando aquelas pesquisas, eu gosto de dizer que aquelas pesquisas aparecem, né, e você vai lá e fala assim, você gosta de verde ou de amarelo? Aí sempre tem uma porcentagem de pessoas que respondem não sei, não soube responder, não soube opinar. Mas se você é um parlamentar e o assunto é o impeachment do Moraes, você precisa saber. Se você não tem uma opinião sobre o impeachment do Moraes a essa altura do campeonato político, você não é e nem pode continuar sendo. As pessoas os senadores que permanecem ou que permanecerem indecisos nesse momento não merecem, a meu ver, o voto de mais ninguém. Por quê? Não são políticos, estão alienados. E eu prefiro muito mais um político que tem o culhão de dizer eu sou contra o impeachment do Moraes do que um que está indeciso. Porque o que é contra, ele tem as suas razões. Eu posso não concordar com elas, eu posso achar que elas são inválidas, eu posso discutir as razões com ele, maravilha. Agora, ele tem as suas razões. Melhor alguém com uma convicção errada do que um homem sem convicções, ou uma mulher sem convicções, ou que seja sem convicções. Alguém que não tem convicções não está preparado para representar o outro. Alguém que não tem convicções e está indeciso não está preparado para assumir um posto como esse de senador ou parlamentar da República. Alguém que não tem convicções e está indeciso nesse momento a respeito do assunto mais importante da política nacional, hoje, do debate público e político, não é alguém preparado para esse cargo. Então, vai fazer outra coisa da vida. Vai fazer outra coisa que não exige politização. Senador, parlamentar, essa pessoa não pode ser. Ótimo, Marcília, agora voltamos com o Serrão. O Serrão parece que o site ainda está desatualizado, mas que já teve mesmo essa assinatura de número 40, que seria do senador Messias de Jesus. Então, já estamos mais próximos aí de ver esse documento completamente assinado pela maioria, né? Sim, quase algo profético. O Messias do Jesus. Ou melhor, só que esse Messias é diferente. Escreve com C. C de Cristo. Mas, de qualquer maneira, uma notícia divina para todos nós, a 40ª assinatura, ou seja, já era. Fim de papo, fim de jogo, porque agora vai pintar um monte de assinatura oculta, tem um monte de... A turma que gosta de estudar língua portuguesa no Senado, tem um monte de sujeito oculto ali, doido para assinar, mas que só vai assinar agora, a partir de agora. Tá faltando uma, todo mundo quer ser o herói que vai colocar o último chamegão para determinar essa investigação, essa abertura de processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Vai ser uma luta complexa. O presidente do Senado quer saber de tudo, menos disso. Vai ser uma briga titânica, mas agora não tem mais jeito. Já existe uma maioria para a abertura desse processo de impedimento. Processo que é bom lembrar para vocês, hein? Vai ser longo. Isso vai demorar muito, pode ser que não acabe, com certeza não acabe esse ano, com certeza pode ser que não acabe nem em 2026. Vai varar lá para frente, para 2027. O fato concreto é, e isso vai dar muita confusão, é que se o processo for iniciado, o ministro que é alvo do processo tem de se afastar. E todos os seus processos vão designados para outro ministro. Parada é essa. O jogo bruto é esse. Então, vejam que situação que vai acontecer. O ministro do Supremo será sem ser. Ele vai continuar no cargo ali recebendo o salário dele, os proventos dele, mas ele fica tecnicamente afastado. Não vai poder tomar decisões. Então vejam, isso vai fazer agora a coisa acelerar demais. Pode esperar que o processo do caso Bolsonaro vai voar abaixo. Semana que vem, no dia 13, está marcada uma cariação.
o tenente-coronel Mauro Cid vai participar de mais uma acariação com outro militar, e aí parece que isso encerra uma parte fundamental do processo, que já está nas alegações finais, já está pronto para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgar, com a altíssima possibilidade, é isso que tem muita gente apostando, que o ministro Luiz Fux possa colocar ali alguma divergência. E que a tal divergência permita que a defesa dos acusados, provavelmente quase certo condenados, possam apresentar um recurso à primeira turma, ou melhor, a todo o plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí, esse caso, essa parada não se decide esse ano. Vai cair no perigosíssimo, terrível ano eleitoral ou reeleitoral de 2026. A crise política brasileira, que parece estar aí se encaminhando para uma solução, não está não. Isso aqui ainda vai render muito. Ainda precisaremos que muita bomba atômica, muita bomba de nêutron, muito porta-aviões chegue lá no Lago Paranoá, porque a coisa, por enquanto, não está indicando que vai se resolver tão facilmente assim. Agora, temos ecos positivos, novidades muito importantes. Por exemplo, tivemos o pronunciamento oficial do Banco Itaú, feito para você, dizendo que vai obedecer totalmente ao que determina a Lei Magnitsky, que não vai criar um problema, um embaraço internacional para o Banco Itaú. O Bradesco ainda não falou nada sobre isso, mas com certeza também fará a mesma coisa. E já estamos sabendo, isso eu tenho informado a vocês desde domingo, na nossa cobertura especial da Gazeta do Povo sobre as manifestações, que os grandes banqueiros brasileiros já estão atuando desde a semana passada, junto aos senadores, para um convencimento de que é hora de, pelo menos, o Senado trabalhar, cumprir o seu dever. Por isso que as assinaturas, no caso do impedimento do ministro Alexandre, apareceram tão rapidamente e tendem a aflorar aí de maneira surpreendente, tal qual uma bomba atômica caindo sobre o terrível Japão na Segunda Guerra, como é previsto para os próximos dias no Congresso Nacional Brasileiro. Então, a parada é séria, esse impedimento do ministro Alexandre é inevitável, mas lembremos bem, ele é apenas o primeiro passinho, o início do processo, é apenas o passo para termos uma esperança de que o Senado, uma hora, vai restabelecer o reequilíbrio institucional. Por enquanto, o sistema de poder no Brasil segue o jogo. Promete que não vai mudar o seu roteiro. O roteiro previsto é condenação do presidente Bolsonaro e de todos que estão ao lado dele. Ministro Alexandre deu uma flexibilizadinha? Deu. Permitiu até que os filhos do presidente Bolsonaro possam visitá-lo. Isso, importante, magnânimo. Ministro também permitiu que Daniel Silveira possa sair do presídio em Magé para fazer um tratamento fisioterápico durante 30 dias. Oh, que bom, que beleza, que condescendência. Coisa positiva, a alma sobe para o céu. Os céus agradecem. Parece efeito do Messias de Jesus, o 40º voto, que já está aí computado para o pedido de impedimento andar no Senado. Duro vai ser convencer o Davi. Vai ser uma luta de todos contra o Davi. Vamos precisar agora de um Golias que tenha a capacidade realmente de ser gigante e vencedor. Davi já venceu o Golias lá na Bíblia. Agora é hora da gente aqui no Brasil, como sempre, o Brasil jabuticaba fazer diferente. Aqui é o Golias que tem que vencer o Davi, Mariana. A parada é sinistra. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente!
clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!